Ya Ali Madad, Leo Tolstoy, Jane Austen, Khaled Hosseini, Malala Yousafzai, Ferdowsi, Nasir Khusro, Anissa Helou, Sofia de Melbreiner Anderson, Jalal ad-Din Rumi, Hafez Shirazi. Mas por que trago estes grandes nomes aqui? Umas mulheres, outros homens, interesses diversos, de várias origens. Ora vejam, russo, afegão-americano, paquistanesa, tadjik, portuguesa, iraniano, entre outros. Tão diverso quanto o nosso Jamaat. Mas algo tão importante os une neste mundo. O livro. Aquele objeto tão simples, mas tão precioso que nos faz viajar pelo tempo, por novas descobertas e pelo pensamento do outro, logo criando uma maior empatia, que nos ajuda a combater o envelhecimento do cérebro, a despertar a inteligência e a melhorar o sono. Dia 23 de Abril tornou-se, portanto, um dia muito importante, em que celebramos o Dia Mundial do Livro que foi instituído pela Unesco. Por que o dia 23 de Abril? É um dia marcante para o mundo da literatura, pois foi neste dia que nasceu e faleceu William Shakespeare, esse mesmo que já ouvimos Maulana Hazrima a referir. E nasceram e faleceram outras grandes personalidades do mundo do livro. Neste dia celebra-se, portanto, o prazer pela leitura, pela partilha dos livros e também pelos direitos do autor. Para nós, Ismailis é uma oportunidade para celebrarmos a nossa rica história intelectual. A nossa tariqa é como uma escola de pensamento. Um livro que desejo mencionar hoje é o Canon da Medicina, escrito pelo polímata muçulmano Ibn Sina, ou Avicena para o mundo ocidental. Sabiam que esta primeira enciclopédia da ciência, que se encontra exposta aqui no Museu da Farmácia em Lisboa, argumenta a importância da quarentena para evitarmos contágios de doenças infecciosas? Claro que não podia deixar de referir ao local que alberga estes verdadeiros tesouros, a biblioteca. Como se sabe, também temos uma no Centro Ismaili, onde se pode desfrutar de leitura variada, desde as publicações AES e leitura sobre o xiismo, até às artes e o desenvolvimento pessoal. No entanto, atualmente encontra-se fechada enquanto juntos lutamos por derrubar esta pandemia. De seguida, a nossa professora Steph Shahin partilhará convosco a perspectiva das nossas tradições intelectuais, mas antes disso deixo-vos algo para a vossa reflexão, da autora alemã Thea Adorno. Leve um bom livro para a cama, que os livros não roncam. Com esta pequena nota de humor termino. Obrigado e Ali Madad. Hi, my name is Zora and I'm 10 years old. I would like to recommend this book called Boy at the Back of the Class to all the children my age who love adventure, friendship, and inspiring stories like me. This book is about a boy who tells us about his experience with a refugee classmate called Ahmed. At first, this main character finds Ahmed very strange, but as he gets to know him, he realizes what Ahmed has gone through so he could be safe from the war in Syria. I think that the author of the book has done a really good job with it because it has a powerful message and a great story. Through this book, I was able to live this wonderful adventure and help Ahmed find his family. I really hope that you'll enjoy reading this book as much as I did. Thank you for listening. Olá, o meu nome é Adam, tenho 7 anos e gosto de ler. O meu livro favorito é a série de Os Mini 5. O autor desta série é o famoso Enid Blyton. Estes livros são muito engraçados, divertidos de ler e com muita ação e aventura. A leitura serve para aprender novas palavras e ficarmos mais criativos. O Tim é um dos 5. O Tim é um cão divertido e ótimo companheiro para os 4. O Tim usa sempre os seus sentidos para ajudar os amigos a resolver todas as situações. Recomendo estes livros aos meus amigos porque eles podem aprender novas palavras e divertirem-se. Hi, I'm Cheyenne. What do books and reading mean to you and how does it make you feel? So books develop my brain, my imagination. It makes me understand other people's perspectives and perceptions, and it makes me understand other people's experiences. Books are fun. It's like you're in a new world. It's fantasy. It makes you curious for the next chapter. I recommend this book, it's fun. Ya Ali Madad,
O meu nome é Shaheen e eu gostaria de vos recordar as nossas tradições intelectuais com séculos de história por ocasião do Dia Mundial do Livro. No Corão, podemos encontrar uma relação entre a fé e o exercício do intelecto. O Islão é uma fé de intelecto e de razão, e é também uma fé que valoriza a busca individual. O Corão convida as pessoas a ponderarem e a refletirem nos sinais de Deus e enfatiza a importância da busca individual nas nossas vidas. Encoraja-nos a contemplar e a pensar sobre esses sinais que Deus colocou em toda a sua criação. De acordo com o primeiro biógrafo do profeta, de seu nome, Ibn Ishaq, do século VIII, quando o profeta Muhammad, paz esteja com ele e com a sua família, tinha 40 anos de idade, ele teve uma experiência profunda numa caverna. Uma figura mais tarde identificada como o anjo Gabriel apareceu comandando-o. Início da citação. Recita em nome do teu Senhor que criou o homem de um coágulo de sangue. Final da citação. Este verso do Sura Al-Alaq é considerado a primeira revelação do Sagrado Corão. Este acontecimento lembra de alguma forma todos os muçulmanos à volta do mundo que o Islão encoraja a busca intelectual desde o início da sua existência. Depois da morte do profeta Muhammad, paz esteja com ele e com a sua família, o Islão propagou-se amplamente e foi adotado por povos diferentes, falantes de línguas diferentes, de várias culturas e regiões. Desta forma, o Islão inspirou ou deu à sua contribuição intelectual de inúmeros indivíduos e comunidades em diferentes áreas do conhecimento, tais como a filosofia, literatura, lei, teologia, artes, misticismo e ciências naturais. O Islão inspirou também uma variedade de expressões, formas e interpretações, e por volta do século X floresceram várias sociedades e civilizações muçulmanas que deram valiosos contributos ao desenvolvimento do mundo. Estudiosos muçulmanos aprenderam muito com os trabalhos de civilizações anteriores, tais como a grega, indiana e ainda a persa. Eles avançaram nos seus conhecimentos ao acrescentarem novas ideias. Livros e estudos da autoria de cientistas muçulmanos tornaram-se depois fontes para outros estudiosos. Na Europa, muito foi aprendido sobre a ciência através dos trabalhos de estudiosos de terras muçulmanas. Um desses grandes intelectuais que é muito reconhecido hoje em dia é Ibn Sina, ou Avicena, como é conhecido na Europa. Ele escreveu cerca de 200 livros sobre filosofia e medicina, entre outras matérias. Muitos dos seus trabalhos reuniram o conhecimento que estava disponível naquela época.
O seu famoso Canon de Medicina, por exemplo, é um vasto estudo sobre a ciência da medicina, que foi muito usado durante muitos e muitos anos. Este foi traduzido para latim, hebraico e até chinês. Devido ao seu conteúdo e organização, também serviu de referência nas terras muçulmanas e na Europa durante vários séculos. As tradições intelectuais sempre foram dinâmicas e a troca de conhecimentos é visível através das espantosas invenções e descobertas feitas ao longo da história da humanidade. Maulana Hazar Imam, num discurso proferido na Universidade Americana, no Cairo, Egito, no dia 15 de junho de 2006, reitera, início da citação, em vários momentos da história mundial, o centro do conhecimento mudou de um local para outro. Houve uma altura em que a Europa se virou para o mundo à procura de enriquecimento intelectual e até descobriu as suas próprias raízes clássicas através da pesquisa de textos árabes. A astronomia, a chamada ciência do universo, era uma área de relevância particular na civilização islâmica, o que contrasta com a ausência dos países muçulmanos no campo de pesquisa do espaço hoje em dia. Neste campo, tal como noutros, a liderança intelectual nunca é uma condição estática, mas algo que está sempre em mutação e sempre dinâmico. Ao longo da história, culturas confiantes de todas as partes do mundo têm estado ávidas por novos conhecimentos, não para diluir as tradições herdadas, mas para ampliá-las e alongá-las. As civilizações do Islão eram exemplos notáveis disto. Final da citação. Quando olhamos para o passado e refletimos sobre o período fatimida da nossa história, percebemos com facilidade que este foi um período rico nas contribuições a nível de realizações artísticas e intelectuais, entre outras. No Cairo, o imam fatimida, Imam al-Muiz, que fundou o Al-Azhar, hoje uma conhecida universidade, nutria um grande amor pelos livros e pelo saber, tal como poderão perceber neste episódio que gostaria de partilhar convosco através de um relato de Al-Qadi al-Numan no Al-Majalis wal-Muzayarat, século X, início da citação. O Imam al-Muiz tinha um amor profundo pelos livros. Certo dia que pediu-lhe trouxessem um livro onde queria consultar algo, mas o bibliotecário não conseguiu encontrar um livro que o imam lhe pedirá. Então fui eu mesmo à biblioteca, disse o imam al-Muiz. Abri uma das estantes e cadei-me no sítio onde achei que haveria de estar o livro. Isto acontecerá ao princípio da noite. Examinei os livros e comecei a folhear o primeiro em que peguei. Deparei-me com passagens que gostaria de estudar
com mais detalhe. Depois peguei noutro livro e o mesmo voltou a acontecer. E ali estava eu, a folhear livro após livro. Esquece-me do motivo que me tinha levado à biblioteca e esquece-me até de me sentar. Foi só quando senti uma dor forte nas pernas, devido a ter estado de pé todo aquele tempo, que me apercebi onde estava. Final de citação. Ao longo da nossa história, os nossos irmãos contribuíram para estimular o enriquecimento das tradições intelectuais ao longo dos séculos até hoje. No presente, nós temos a responsabilidade de dar alguma no presente, nós temos a responsabilidade de dar continuidade a esta herança de amor pelos livros e pelo conhecimento. É importante perceber que o intelecto é uma faceta da fé e que, através do intelecto, podemos conhecer melhor a criação de Deus. O intelecto é uma dádiva de Allah que devemos usar para elevar as nossas famílias, os nossos jamaat e as comunidades nas quais vivemos. Obrigada por me ouvirem. Ya Ali Madad. Olá, o meu nome é Aidan, eu tenho 7 anos e gosto muito de ler. Ler é muito importante para desenvolver o nosso cérebro e para nós ficarmos com mais imaginação. A leitura dá-nos aprendizagem de vários temas e quando lemos um livro que gostamos, ficamos felizes. Gosto muito de ler livros de aventura. O meu livro preferido é O Diário de uma Banana. O autor é o Jeff Kinney. Este livro é o diário do Greg, em que ele escreve as histórias da sua vida. Recomendo este livro para todos os meus amigos que adorem histórias divertidas e engraçadas com muita imaginação. Olá, eu vou falar sobre um livro que eu gostei imenso de ler. Tem como título Chama-me pelo Teu Nome, do André Eisenman, e é um romance contemporâneo que se passa em Itália em 1983, sobre duas personagens que atravessam caminhos e descobrem que são quase almas gêmeas, mas têm sempre uma sombra a pairar sobre eles porque sabem que a sua relação vai inevitavelmente chegar a um fim e todo o livro baseia-se nisso. É daqueles livros que, quando largas, quando acabas de ler, deixa-te num estado de introspeção e reflexão, porque o autor tem grande consideração com os pequenos detalhes da vida que nós tão cegamente deixamos passar-nos ao lado, e acho que é isso que torna o livro tão poético, quase, e eu vou ler uma passagem para vos mostrar isso. We rip out so much of ourselves to be cured of things faster than we should, that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. But to feel nothing, so as not to feel anything, what a waste. Eu acho que esta passagem reflete perfeitamente a sabedoria do escritor e a essência do livro, e é por isso que eu acho que toda a gente devia ler. E também, isto é a beleza da leitura, porque sempre que pegas num livro novo, ficção ou não ficção, estás a entrar numa realidade completamente diferente e tens esta perspectiva tão pessoal de alguém, ou da jornada de alguém, que torna-te automaticamente uma pessoa mais empática e tolerante e compreensiva. E não são todas essas as características que devíamos prosperar para ter? Não, eu acho que são. E é isso. Eu acho que toda a gente devia ler este livro. Olá, o meu nome é Richard
e o meu livro favorito é O Recruta, cujo autor é o Robert Muchamore. Eu adoro este livro porque tem muita ação, imensas aventuras e falas hilariantes. Esta é a razão que recomendo este livro para pessoas da minha idade. Ler é de grande importância para mim. Quando estou nervoso, leio e fico descontraído e relaxado. Uma outra razão é que eu simplesmente gosto de ler porque ajuda-me a adquirir mais conhecimento em diversos tópicos. O tipo de livro que mais gosto é de ação, porque consigo estar atento, concentrado e a divertir-me. O Recruta é sobre um menino chamado James, de 12 anos, que gosta de aventuras perigosas. O ensinamento mais importante deste livro é o facto de nunca devemos desistir e valorizar as coisas que temos. Para mim, a parte mais excitante do livro é na página 167, onde explica o James a fazer algo muito perigoso, pondo em risco a sua vida.